Eu não sei vocês, mas eu, Dr. Júlio Dias, só confio vacinas com o padrão americano feito aqui em Dois Vizinhos, na Droga Mais. Vacinas de meningite, vacinas de varicela, vacinas da gripe, do resfriado, todas as vacinas para o seu calendário e sua criança ficar com a maior segurança possível. Droga Mais aqui em Dois Vizinhos é a melhor de todas. Na rua 28 de novembro, 261, centro de Dois Vizinhos. No telefone WhatsApp para você agendar sua vacina, 46999323322. Agende sua vacina com a doutora Fabiane Meloto Chiquela. Droga Mais, a melhor de todas do Sudoeste. Oi pessoal, Dias Saudáveis com Júlio Dias. Vamos falar hoje sobre as catástrofes naturais que têm acontecido, principalmente aqui no sul do país. Temos passado por situações bem difíceis, especialmente aqui no sudoeste do Paraná, no Paraná inteiro, no Rio Grande do Sul, em Santa Catarina, assim como secas no Nordeste e no Norte, né? Parece que cada vez mais nosso mundo anda meio rebelde. Não sei se por culpa do ser humano, por culpa de alguém, ou se são mudanças climáticas previstas aí com o tempo. De qualquer modo, a gente tem que se precaver em termos de saúde. Recentemente, a Secretaria de Saúde aqui do estado do Paraná lançou umas recomendações através de uma portaria, qual eu vou reforçar aqui hoje, para todo mundo ficar ligado. Essas catástrofes, elas trazem aí vendavais, tornados, né, como tem acontecido, e também enchentes. Como se não bastasse já, né, a população brasileira tem um percentual de dificuldade social, né, em várias classes, em várias cidades, e muitas vezes ainda o saneamento básico não é adequado, as condições de higiene, alimentação, vacinas, isso tudo vira uma miscelânea no momento de uma enchente. Porque você imagina que se você mora num bairro onde tem alguns afluentes e as cidades vão expandindo, vão crescendo, as cidades vão fazendo asfaltos, prédios, casas, isso tudo diminui a porosidade do solo e essa água começa a escorrer, voltando para o leito do rio dela natural. E de vez em quando isso enche e aí abrange toda aquela região, aquela bacia. Foi o que aconteceu especificamente aqui em Dois Vizinhos, na nossa cidade, mas também aqui no sudoeste com mais frequência. E essas inundações, imagina que se o saneamento às vezes já não era adequado, se a condição social daquela família, de higiene da própria família, também não era adequada, mais a parte nutricional, isso quando a água sobe, ela mistura tudo, faz uma sopa. Na verdade, literalmente um sopão de barro, sujeira, de xixi de roedores, baratas, cobras, além de todas as coisas que podem vir rio abaixo, lixos e companhia limitada, venenos, agrotóxicos, coisas de lavoura, isso tudo vira um sopão. E aí as pessoas, quando essa água baixa, ou durante a enchente precisa remover seus móveis, seus pertences, o que sobrou, né? Que infelizmente aconteceu muito. Muitas vezes as pessoas estão de pé descalço, furam o pé com prego, se machucam, já deu uma porta de entrada para essa bactéria, para esse vírus, para esse verme, esse parasita. Isso então reflete alguns tempos depois. Basicamente, a Secretaria de Saúde do Estado dividiu em 3 grandes grupos de doenças para nós médicos e a população ficar atenta. As doenças transmitidas por água, que são justamente quando sobe a água, que são naquela primeira semana, e aí nesse grupo estão as gastroenterites, as infecções intestinais por vírus, bactérias e parasitas, por uso de água contaminada, por manuseio, né, das crianças e adultos, de contaminar alimentos que eles tinham em casa por conta da cheia. Então essas doenças são mais agudas e aí podem ter doenças bem importantes, como a gastroenterite, causando desidratação grave, que a criança ou o adulto precisa ser internado, hidratado e tal. As doenças por roedores são aquelas, então, basicamente dos ratos, ratazanas, ratos de telhado, os ratinhos que vivem no nosso ambiente, que a gente praticamente quase nunca vê. O xixi deles no ratinho contaminado pode transmitir um grande terror que nós temos aí, que é a leptospirose. Leptospirose, causada por uma bactéria chamada leptospira, pode fazer um estrago enorme, principalmente no sistema hepático da pessoa e sistema renal. Então, esses sintomas, essas doenças aparecem até 4 semanas, então ficar atento nos primeiros 30 dias, principalmente então próximo da 4ª semana,
que a pessoa, adulto ou criança, pode manifestar um sintoma como conjuntivite, dor articular, dores no corpo. São sintomas bem parecidos com outras doenças também, como dengue, com outras viroses, mas basicamente a pessoa pode ficar amarela, icterícia, nos olhos, na pele, pode fazer aumento de fígado, baço e principalmente diminuição da quantidade de xixi na urinar, Então qualquer sintoma parecido com esse, dentro dessas 4 semanas ou até mais tardio um pouquinho, você precisa com certeza procurar o seu sistema de saúde e avisar o médico e a equipe para fazer a pesquisa imediata para leptospirose. Qualquer suspeito, e tem critérios para isso, Então a pessoa, são 2 critérios básicos: teve realmente contato com a região de alagamento, esteve na enchente e apresentou algumas semanas depois, até 4 semanas, algum desses sintomas, ele é obrigatório que seja investigado leptospirose. E aí fazer antibióticos nas primeiras 24 horas, assim que possível fechar o diagnóstico, ou até antes de fechar, já iniciar o antibiótico, para evitar um estrago maior, que ela pode levar à morte durante uma internação hospitalar em muitos casos. A mortalidade é muito alta. Então, fique atento às doenças dos roedores, que é a leptospirose. E vem a doença dos vetores. E nada mais é do que malária, conforme a região, graças a Deus aqui no sul não tem, e a dengue, Onde fica a água parada, contaminada, isso geralmente vem um surto de dengue na sequência depois, principalmente se vir tempo quente e se vir bastante calor pelo caminho. Então, basicamente, esses são os 3 grupos que a Secretaria de Saúde do Estado recomenda que a gente fique atentos, lembrar que a leptospirose, então, ela é de contato oral fecal por essas substâncias e principalmente por ferida ou lesão na pele, ela pode entrar. As gastroenterites, então, por mão contaminadas, alimentos contaminados, a gente chama de transmissão também oral fecal. Tem doenças respiratórias também que vêm nessa época, tanto por exposição ao frio, à chuva, mas também por, às vezes, aglomeramento. A pessoa ela é deslocada por um local, um abrigo, por exemplo, e ali a proximidade das pessoas pode facilitar um pouco as doenças respiratórias. Lembrar também, animais peçonhentos, escorpiões e cobras, eles também estão sem casa, porque a inundação pegou eles. Eles acabam saindo para algum lugar e aí encontra a gente lá. Então, cuidado com cobras e escorpiões, também é muito importante ficar de olho. Tétano, Então, região contaminada ou fezes contaminadas de animais, principalmente de cavalo, com enchente, facilita o tétano se você tem uma porta de entrada, uma lesão na pele ou coisa parecida. Então, muito atento a todos esse grupo de doenças, comunique ao seu médico sempre que você tiver qualquer sintoma, qualquer mal-estar. Olha, a minha casa foi alagada, eu tive que ser removido, eu tive que limpar minha casa, eu mexi com barro, eu mexi com sujeira durante tanto tempo, e eu estou com tais sintomas. O médico já vai, baseado nessa portaria do Estado, está atento ao que ele tem que cuidar, quais as doenças mais importantes que podem atingir você, e aí você ser atendido prontamente. É muito importante comunicar à Secretaria de Saúde, que nós da saúde a gente se organiza para tentar bloquear essas doenças. Fica a dica para vocês aí, então, quem infelizmente foi vítima de enchente, agora nesse período, em todo o sul do país, fique atento a essas doenças.